segunda-feira é dia de ciências e dia de fazer uma recapitulação dos nossos sistemas do nosso corpo. Vamos começar com o nosso sistema respiratório? Então, a gente vai recapitular. E para a gente poder fazer essa recapitulação, a gente vai utilizar as ajudas digitais. Olha que lindo esse nosso sistema respiratório. O que nós temos no nosso sistema respiratório? Quais os órgãos que fazem parte do nosso sistema respiratório? Nós temos as nossas cavidades nasais, nós temos a nossa faringe, laringe, traqueia, os brônquios, os pulmões e o diafragma. Esses são os órgãos que compõem o nosso sistema respiratório. Lembra que a gente já falou qual é a importância desse sistema, né? E qual a função dele? Ele tem a função de nos dar oxigênio. E quando a gente respira, a gente libera do nosso corpo o gás carbônico, que é um tipo de excreção. Lembra o que é excreção? Excreção é uma substância no qual a gente não utiliza mais, o nosso corpo não precisa mais. E o jeito que o nosso corpo tem de eliminar essa excreção é através da respiração, né? O ar que entra, ele é filtrado e ele é umidificado. E essa sujeirinha que o nariz tira, fica ali o tatuzinho do nosso nariz. E ele é filtrado e ele vai entrar pela nossa faringe, laringe, traqueia, que são como se fossem canos que ligam, né, até o nosso pulmão. Então eles vão passando, o ar vai passando, vai chegando nos brônquios e bronquíolos que ficam dentro do pulmão, né? Ele fica dentro do pulmão e lá nos bronquíolos, lá na pontinha, né, nessa pontinha aqui, ocorrem as trocas gasosas. E o que são essas trocas gasosas? O gás oxigênio entra em contato com o sangue que tem lá nos nossos alvéolos pulmonares, no final dos bronquíolos, e ele tira do sangue o quê? O gás carbônico, que a gente não usa mais. E o gás carbônico faz todo esse processo inverso. Ele sai subindo os bronquíolos, ele passa pela traqueia, pela laringe, pela faringe e sai pela nossa boca. Esse é o nosso sistema respiratório. Qual é o próximo sistema que a gente estudou? É o sistema cardiovascular, né? Esse sistema cardiovascular, ele tem a ver com as nossas veias, com o nosso coração e com o nosso sangue. Observe aqui, né, o mesmo bonequinho que tem no nosso livro, que mostra o trajeto do sangue que ele faz no nosso corpo. Então, o sistema cardiovascular, ele vai cuidar desse transporte do sangue para o nosso corpo. Porque lembra que as nossas células, que é por elas que nós vivemos, elas precisam disso, que o sangue precisa estar no cérebro, precisa estar no pé, precisa estar na barriga, precisa estar em todo o nosso corpo, para que as células possam funcionar, certo? O coração tem a responsabilidade de bombear sangue para o resto do nosso corpo. Lembra que a gente viu no CA aquele coração batendo, pulsando e jogando sangue para o resto do nosso corpo? Então, é isso aí. Para isso que ele serve, para bombear o sangue. E o nosso coração, ele tem 2 átrios e 2 ventrículos. O átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. E para que eles servem? Eles servem para a entrada e saída do sangue do nosso coração. Lembra que o sistema cardiovascular e o sistema respiratório, eles andam junto. Mas onde que eles se encontram? Aonde que eles se ligam e fazem parte? Lembra que para nós termos a nossa troca gasosa, o nosso oxigênio que a gente inspira, ele tem que entrar em contato com o sangue lá nos alvéolos pulmonares? Então, o nosso sangue, ele percorre por todo o nosso corpo, tá? Fazendo a grande circulação, ó. Ele vai por todo o nosso corpo. E depois que ele foi por todo o nosso corpo, ele já tá pobre em oxigênio, ele já não tem tanto oxigênio, certo? Então ele vai pro pulmão. E lá no pulmão ele vai encontrar o oxigênio. E quando ele vai no pulmão, ele encontra o oxigênio. E encontrando o oxigênio, ele manda embora o gás carbônico que ele pegou, retirou do nosso corpo, mandou embora e se encheu de oxigênio. Então, quando ele se enche de oxigênio, ele vai para o coração novamente cheio e rico em oxigênio. E nós chamamos de pequena circulação, porque é do pulmão até o coração. E é uma circulação rica em oxigênio. Quando o coração bombeia o sangue para todo o nosso corpo, é chamado de grande circulação, porque olha todo esse percurso que ele vai fazer.
No meu caso, é um percurso pequeno, porque a prova é pequenininha. Mas imagine alguém de 2 metros de altura. Olha o tamanho do percurso que o sangue vai fazer por todo o corpo. Isso é chamado de grande circulação. E ela também é pobre em oxigênio, porque conforme ela vai passando, ela vai perdendo o oxigênio. Aí o sangue tem que voltar para o coração, e o coração vai bombear o sangue para o pulmão. Ele vai se encher de oxigênio e vai voltar para o coração, e o coração vai bombear para o resto do corpo. Isso é a diferença da grande circulação e da pequena circulação. Aquela que é rica em oxigênio e aquela que é pobre em oxigênio. Conseguiram compreender isso? Uma coisa muito importante é o tipo de células sanguíneas que a gente tem. São elas que levam os nutrientes para o resto do nosso corpo, além do sangue. Nós temos os glóbulos vermelhos, que também são chamados de hemácias, os glóbulos brancos, ou nós chamamos de leucócitos, e as plaquetas. E cada uma dessas células sanguíneas, elas têm uma responsabilidade diferente com o nosso corpo. Olhem só, as hemácias, elas têm a função de transmitir e transportar para o nosso corpo o oxigênio. Então, quando o sangue vai lá no pulmão e se enche em oxigênio, é as hemácias que estão transmitindo o oxigênio para o resto do nosso corpo. Os glóbulos brancos, eles já têm uma função diferente. Eles produzem e transmitem os anticorpos para o nosso corpo. Eles são os agentes da defesa. Quando a gente pega uma doença, quando a gente pega uma gripe, ou até mesmo se a gente contrair, espero que não, o coronavírus, são essas células que vão produzir as defesas do nosso corpo. Então, os leucócitos, as células brancas, elas são chamadas de células defensoras do nosso corpo. E por terceiro, nós temos as plaquetas. Elas servem na coagulação do sangue. Como assim coagulação? O que é coagulação? Quando a gente se machuca, a gente faz um machucadinho aqui no braço. Ele fica jorrando sangue ou dá um sangue e depois ele vai parando de sangrar? Ele vai parando, certo? E por que ele para? Porque as plaquetas, elas entram em ação. As plaquetas, elas têm a função de coagular o sangue, de segurar o sangue, de reter o sangue para que a gente não perca o nosso sangue. Agora, se a gente se machucar a ponto de cortar alguma artéria, vai jorrar sangue sim. A artéria é uma veia que vai direto ao coração. Elas têm sangue pulsionando o tempo inteiro. Então, ela vai sim jorrar e as plaquetas não irão conseguir fazer coagular todo aquele sangue, tá? As 3 células sanguíneas são essas e cada uma tem a sua função. O nosso próximo e último sistema é o sistema urinário. Sim, olha só esse sistema urinário. Ele é menor que os outros, ele é pequeno, mas ele é muito interessante, porque ele também tem como função eliminar alguma excreção do nosso corpo. Qual é a excreção que ele elimina do nosso corpo? A nossa urina, o nosso xixi, né, como vocês conhecem. Então, ele é formado por esses órgãos aí, os nossos 2 rins, o direito e o esquerdo, os uréteres, que são os canos que levam a nossa urina até a nossa bexiga, a bexiga e também a uretra. O que é a uretra? É por onde o nosso xixi sai. Como muitos se enganam, o xixi ele não sai pela vagina e ele não sai pelo pênis. Ele sai pela uretra, que se encontra na vagina e no pênis, mas é a uretra que é a responsável por eliminar essa excreção. Então, os rins, como vocês já conhecem e já ouviram falar nas nossas últimas 2 aulas, eles têm como função filtrar o nosso líquido e tudo que tem no nosso corpo. Lembra que a gente também falou que as nossas narinas, elas filtram o ar? O rim faz esse papel, ele filtra todos os líquidos que a gente tem no nosso corpo. Ele vai tirar todos os nutrientes e o que a gente não usa mais, ele vai eliminar pelos uréteres e vai até a nossa bexiga. Lá na bexiga, ele vai ficar armazenado e quando a bexiga estiver cheia, o que vai acontecer? A gente vai ter aquela vontade de fazer xixi. E aí é onde a gente vai pro banheiro para urinar. Algo muito importante que a gente não pode deixar de falar é a importância de toda vez que a gente sentir vontade de urinar, ir no banheiro e urinar. Se a gente fica segurando aquele xixi,
Isso pode ocasionar problemas de saúde. A gente pode ficar com infecção urinária. Vocês já repararam que às vezes o nosso xixi está bem clarinho e outras vezes ele está bem escuro? Por quê? Qual é a diferença? Será que é algo que a gente come? Qual é o motivo dessa coloração diferente do nosso xixi? Está ligada com o tempo que a urina fica na nossa bexiga. Quanto mais a gente deixa a urina na nossa bexiga, mais escuro ele fica, porque a bexiga vai retendo mais líquido, mais líquido, mais líquido, e ela vai ficando mais cheia e ela vai saindo mais escura. E quanto mais líquido eu tomo e mais vezes eu vou no banheiro, mais claro ele fica. Ah, eu tomei uma água agora, deu vontade do banheiro, eu já vou no banheiro, ele vai estar clarinho. A quantidade de vezes que eu vou no banheiro faz ele ficar mais claro ou mais escuro, caso eu não vou tantas vezes no banheiro. Então isso é muito importante para a gente tomar cuidado com a nossa saúde. No final de cada sistema, a gente estudou a importância de cuidar dos nossos sistemas, desde a nossa alimentação, desde a nossa higiene. Então não se esqueçam de cuidar muito bem da nossa higiene e da nossa alimentação. Para a gente ver se a gente conseguiu entender qual é a função de todos esses sistemas, vamos fazer uma trilha lá no Positivo On? Façam com atenção e não se esqueçam, semana que vem a gente vai fazer uma atividade avaliativa sobre esses sistemas. Um beijo e até amanhã!